Então, antes de cumprir aqui uma apresentação mais formal, gostaria de, em nome de nossa presidente, a doutora Mariana Arteiro, presidente da OAB Subseção Cotia, a nossa presidente da Comissão de Cultura e Eventos, doutora Letícia, e eu representando todos os membros da Comissão de Direito das Famílias e Sucessões, que estão aqui hoje presentes também na live, agradecer imensamente o aceite, a doação, o tempo, o carinho, enfim, e estar aqui conosco para trazer um tema tão relevante. Quero fazer um agradecimento mesmo bastante pessoal, porque acompanho o desenvolvimento, o trabalho científico, as pesquisas, né? A campanha e a militância da doutora em prol do direito das famílias e sucessões em geral, mas muito especificamente sobre esse momento ímpar que estamos, de indecisões, de inseguranças, né? De um novo direcionamento para o direito do idoso. Tem feito um trabalho incrível, sempre trazendo muitas informações nas redes sociais, nas pesquisas científicas e por aí vai, tá? Então, como Ibedermana, uma grande gratidão pelo aceite. E aí, formalmente lhe apresentando, doutora Patrícia Novaes Calmon, é advogada, mestranda em Direito Processual pela Universidade Federal do Espírito Santo e também presidente da Comissão da Adoção e do Idoso do nosso valoroso IBDFAM do Espírito Santo. Doutora Patrícia, honradíssimos com aceite, com a presença, a palavra é toda sua. Bem, quero primeiro dar uma boa noite para o pessoal que está assistindo a gente, quero te agradecer pela apresentação, é uma honra enorme, de fato, estar aqui, ainda mais encerrando uma série de eventos de sucesso, né, que passou por aqui, uma série de pessoas maravilhosas, a Bruna Barbieri, que eu sou super fã, e outras pessoas, né, então me sinto muito honrada mesmo de estar aqui falando também desse assunto de alienação parental, mas agora também com um olhar diferente, um olhar não voltado para as crianças e adolescentes, mas sim para os idosos. É curioso que você mencionou sobre esse tempo que a gente está vivendo, né, a pandemia e tudo, esse período difícil, né, da sociedade mundial, vamos dizer assim. Mas é curioso a gente pensar, um dia desse eu estava ouvindo uma palestra e eu achei bem pertinente uma expressão, que a pessoa acabou pontuando assim, que a pandemia não é o grande vilão. Na verdade, né, a pandemia fez com que de fato, os verdadeiros vilões aparecessem para a gente. E por que eu estou falando isso? Porque, de fato, falar em direito dos idosos, nesse momento peculiar que a gente está vivendo, isso a gente acabou escancarando um vilão aí. Um preconceito contra idosos, né? Muitas vezes a questão do estereótipo negativo que muitas vezes as pessoas têm. No início da pandemia, né, muito se tinha aquela questão dos memes, né, depreciando mesmo, muitas vezes, as pessoas idosas, com todo esse estigma pejorativo que se tem ao envelhecer, né? Não tem o que se dizer. Então, assim, é curioso a gente falar assim, por que agora, né? Então, a gente fala, eu sinto, né, que, na verdade, agora, depois da pandemia, falando mais sobre direito dos idosos no modo geral. Mas justamente por isso, acho que a pandemia escancarou os grandes vilões de verdade aí que a gente acaba tendo. Mas, enfim, né, só trazendo essa introdução aí que, enfim, é algo para a gente poder refletir eventualmente. Mas a mim, então, coube, né, falar sobre a questão da alienação parental inversa. Na verdade, né, esse nome inverso, ele acaba sendo, né, essa alienação parental de idosos, né, vamos já explicar aqui para o pessoal, mas é uma alienação parental tradicional, só que aplicada a outros personagens. Só que ela não seria também tão semelhante, assim, 100% igual ao que a gente acaba analisando de crianças e adolescentes. Tem algumas distinções que a gente vai até estudar aqui, vai até analisar algumas delas, bem pontuais e que são bem específicas mesmo, quando a gente está falando no tocante à alienação parental de idosos. A gente falou, né, no início aqui, o tema era do Instituto Clássico ao Instituto Inverso. Então, assim, é bom a gente já falar o clássico, né? De onde surgiu esse Instituto Clássico?
Bem, a gente sabe, né? Eu acho que todo mundo já deve ter falado sobre isso, né? Enfim, em 1985, Richard Gardner, que é americano, acabou cunhando o termo síndrome de alienação parental. Então, quer dizer, ele acabou cunhando esse termo que acabou pegando aí nos mais diversos ordenamentos jurídicos, tanto que aqui no Brasil a gente também usa esse termo alienação parental, embora a gente saiba muitas vezes que não é só parente, o aspecto parental, de parentalidade, pai, mãe, filho, que acaba tendo alienação parental. Vai muito além, terceiras pessoas, para além dessa parentalidade aí, podem acabar cometendo também alienação parental. Mas, enfim, tirando essa questão do nome, né, que a Bruna Barbieri fala da alienação familiar, induzida, essa coisa toda, eu acho que alienação moral talvez seja um nome pertinente, talvez, mas considerando que o nome que já foi consagrado, até mesmo na lei, né, que a gente tem uma lei de alienação parental, a gente acaba usando esse termo, que acaba que Richard Gardner acabou cunhando lá em 1985. Mas ele acabou trazendo um termo antes, né, da alienação parental, que é a questão da síndrome. E é bom a gente já logo dizer, eu acho que todo mundo aqui já deve ter dito, mas, né, nunca é demais acabar explicando isso para o pessoal. Síndrome de alienação parental acaba se distinguindo da alienação parental. E aqui no Brasil, a gente acabou adotando, de fato, né, a lei 2.318 acabou adotando, de fato, a alienação parental, esse termo, essa questão que a gente analisa aqui no Brasil, e não a síndrome. Porque, de fato, a síndrome seriam as consequências psicológicas, muitas vezes, que acabam sendo desenvolvidas na mente, né, da pessoa que acaba sofrendo a alienação parental, os atos de alienação parental. Então, quando a gente fala da síndrome de alienação parental, isso seria, de fato, as consequências, vamos dizer assim, psicológicas que acabam sendo desencadeadas por determinados atos. E esses atos seriam, de fato, atos de alienação parental. Então, quando a gente está falando alienação parental pura, a gente está falando de atos, por exemplo, de desqualificação de uma terceira pessoa, muitas vezes, de afastamento de uma outra pessoa, né, de alguém. Então, quer dizer, até mesmo a questão da inclusão de falsas memórias, tem toda essa questão que são os atos, e não a síndrome, então, vamos combinar assim. E é bom a gente já mencionar, né, já que a gente está falando de síndrome e de ato de alienação parental em si, é até interessante a gente já mencionar que a partir de 2022, inclusive, essa síndrome de alienação parental, ela foi incluída no CID, e aí vai estar lá, tem uma classificação agora no CID, né, naquela classificação de doenças. Então, para a gente perceber como que uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Mas, enfim, né, trazendo aqui mais para a gente, então, a Lei 2.318, a Lei de Alienação Parental, trouxe, no artigo 3º, casos exemplificativos de atos de alienação parental. Então, aqui a gente fala de AP, e não de SAP, né, como diz aí o pessoal da doutrina. Mas, beleza. Alienação parental aqui no Brasil, por conta dessa lei, que é específica para crianças e adolescentes, ela acaba sendo estudada, via de regra, nesse viés da criança e do adolescente, porque temos uma lei, né, e via de regra tem uma doutrina muito mais construída, mas também pode ser aplicada no contexto da pessoa idosa. A Bruna Barbieri, que veio aqui, ela e já conversou com vocês, ela mesma tem um artigo que acaba apontando, né, que a vulnerabilidade da pessoa idosa acaba sendo muito semelhante à vulnerabilidade da criança e do adolescente. Então, por conta disso, muitas vezes é possível acabar aplicando essa teoria que acabou sendo construída de alienação parental também para os idosos. E é bom a gente já mencionar, assim, logo de imediato, uma questão. Porque quando a gente está falando de alienação parental, a gente já logo precisa imaginar que isso é uma forma de violência psicológica ou moral contra aquela pessoa. Isso a gente pode falar de alienação parental de modo geral, seja em face de crianças ou então de idosos. Sempre vai acabar sendo uma caracterização de uma violência psicológica ou moral. Até mesmo a OCDE, que é aquela Organização de Cooperação e Desenvolvimento Econômico, ela acabou pontuando, né, que qualquer ato, por exemplo, de algum filho em relação ao seu pai, né, o seu pai ascendente, o seu pai idoso, muitas vezes, no tocante à violência patrimonial, oh, meu Deus, violência psicológica é, sim, um ato de violência e deve ser reprimido pelo Estado, aquela coisa toda. Então, a gente já percebe, assim, alienação parental, violência emocional, psicológica, tudo mais. Então, primeiro ponto. Mas eu falei com vocês aqui, né, que tem a lei de alienação parental.
Mas essa lei, grande parte da doutrina acaba pontuando que a gente pode aplicar para o caso dos idosos uma analogia. Você aplica para os idosos essa lei 2.318 por analogia. Então, assim, pelo fato, né, de que não existe uma lei específica tratando sobre a questão da alienação parental para idosos, essa parcela da doutrina, que é majoritária, entende que acaba sendo uma aplicação por analogia. Mas eu acabo trazendo, né, tem até um artigo que foi publicado na revista do IBDFAN, que é a revista 39, que fala de alienação parental de idosos, né, e tudo, que é uma outra tese, uma outra teoria. Porque essa teoria que acaba acreditando que essa lei 2.318 é aplicada por analogia, ela é uma teoria, e aí, em contraponto, acaba existindo outra, né, que eu acabei denominando de teoria permissiva por lugares paralelos interpretativos. É porque é assim, na verdade, como se trata de uma violência psicológica ou moral, o ato de alienação parental, isso poderia acarretar a incidência direta, imediata do Estatuto do Idoso. Porque lá no Estatuto do Idoso tem uma previsão, lá no artigo 43, 2 e 3, né, enfim, falando o quê? Falando que qualquer pessoa idosa que esteja em uma situação de violência, seja por qualquer tipo, ato comissivo ou omissivo, ou até mesmo por conta de algum abuso por parte dos seus familiares ou da sociedade, de modo geral, ou então pela própria condição pessoal, esse idoso acaba se caracterizando, por conta dessa violência, como uma pessoa em situação de risco social. E isso faz com que seja possível a aplicação das medidas protetivas que estão lá no artigo 45 do Estatuto do Idoso. E essas medidas protetivas, elas são exemplificativas, né? Então, você pode aplicar a que for mais cabível para o caso, sendo aquelas ou outras, eventualmente. Então, a gente já percebe assim, beleza, tem, de fato, a Lei 2.318, que traz ali um rol também exemplificativo do que seria atos de alienação parental, e isso é bem importante também para toda essa construção dessa teoria permissiva por lugares paralelos interpretativos. Mas o que acontece? Como o Estatuto do Idoso acaba trazendo uma regulamentação específica para a pessoa idosa em situação de violência, o próprio Estatuto do Idoso deve ser aplicado. Então, como não existe lacuna normativa, a gente não pode falar em analogia, porque a analogia ela deve ser aplicada quando existe, de fato, uma lacuna normativa para isso. Mas, considerando que o Estatuto do Idoso ele traz já vamos dizer assim, uma regulamentação adequada para o caso de violência contra a pessoa idosa, por isso a gente fala dessa teoria permissiva por lugares paralelos interpretativos e não da adoção da Lei 2.318 por analogia. Mas vocês devem estar se perguntando, nossa, mas por que esse nome, né? Meu Deus, que nome é esse? Porque, na verdade, tem um professor português, o José de Oliveira Ascensão, ele acaba pontuando que existem, né, que a própria analogia, ela acaba servindo para outra finalidade também. Porque ele acaba mencionando que quando não é cabível a analogia, é cabível a utilização do, entre aspas, lugar paralelo, ele acaba pontuando. E o que seria lugar paralelo? Seria, de fato, a existência de normas que teriam finalidades semelhantes, que poderiam ser utilizadas para fins interpretativos, e aí você acaba tendo uma análise sistemática, né, no âmbito geral. Então, vamos combinar, só para finalizar essa teoria aí. Porque, na verdade, a gente, então, não vai aplicar, quando estiver diante de uma alienação parental inversa, a Lei 2.318, porque aquela lei, ela acaba sendo muito específica para criança, adolescente, tudo mais, a gente vai até ver daqui a pouquinho, um pouquinho mais sobre isso. Mas isso não quer dizer que a Lei 2.318, ela não tem um importantíssimo papel também para a alienação parental de idosos, porque ela acaba servindo como um lugar paralelo interpretativo. A gente vai até ela, muitas vezes, para conseguir acessar e saber mais ou menos assim, se interpretar de fato o que seria ou não esse ato de alienação parental contra a pessoa idosa. Então, assim, logo para a gente já deixar claro, né, a teoria permissiva por analogia, que admite a alienação parental de idosos, aplicando a analogia, e por isso aplicando inclusive as consequências lá da Lei 2.308, do artigo 6º lá daquela lei, ela é a majoritária no nosso sistema. Todo mundo fala que é analogia e tudo mais, mas eu acho que, na verdade, não é. E aí, por isso que eu trago essa teoria permissiva por lugares interpretativos, porque eu acho que a aplicação, as consequências em si, são aquelas lá do Estatuto do Idoso.
Bem, eu já até falei, então, uma distinção, porque eu falei com vocês que eu ia falar algumas distinções em relação à alienação parental de crianças e adolescentes e alienação parental inversa. A primeira delas é justamente essa, né? A primeira diferença entre uma coisa e outra é justamente a consequência, porque, vamos combinar, né? A consequência da alienação parental de crianças e adolescentes vai ser aquelas lá do artigo 6º, por exemplo, a inversão da guarda, a possibilidade de aplicação de multa, né? Aquela questão toda, a advertência, toda aquela análise ali da lei 2.308. Só que aqui, quando a gente está falando da alienação parental inversa, pode ser que, no caso, outras consequências sejam aplicadas, como, por exemplo, a requisição de tratamento de saúde à pessoa idosa, por exemplo, a institucionalização dessa pessoa em algum, entre aspas, asilo, né, algum lugar assim, ou então, muitas vezes, a questão da remoção de curador, qualquer outra questão que eventualmente esteja lá no rol exemplificativo também do Estatuto do Idoso. Então, assim, primeira diferença, consequência, caracterizada a alienação de criança e adolescente, artigo 6º da Lei 2.308. Caracterizada a alienação de idosos, o artigo 45 do Estatuto do Idoso. Então, beleza, a primeira consequência é essa, beleza, né? Isso tudo em razão até mesmo da teoria permissiva por lugares paralelos interpretativos, né? Segunda distinção que eu quero falar com vocês, a questão da motivação, que é também um ponto crucial quando a gente está falando de aspectos de distinção em si. Porque, na verdade, quando a gente está lidando com uma alienação parental de crianças e adolescentes, via de regra, eu vou exemplificar aqui com o papel do genitor, utilizando essa expressão só para não falar pai, mãe, enfim. Mas vamos combinar que, via de regra, a alienação parental de crianças e adolescentes, ela tem uma motivação específica. Muitas vezes, o genitor guardião, ele acaba tendo, ou, né, enfim, mas vamos clarear as coisas. Vamos primeiro exemplificar com o papel do guardião. O genitor guardião, ele acaba tendo algo mal resolvido, alguma questão mal elaborada, de fato, com outro genitor. E por conta de alguma questão de má elaboração de um conflito existente entre os genitores, isso acaba refletindo e sendo a motivação da alienação parental. Porque, por exemplo, num caso de divórcio conflituoso e extremamente litigioso e tudo mais, pode ser, por exemplo, que ou a mãe ou o pai, enfim, aquele genitor acabe fechando, falando, não, vamos afastar, vamos desqualificar aquela pessoa, porque, na verdade, existe algo mal elaborado entre eles. Mas, na verdade, a gente analisando aqui, na perspectiva do idoso, não é essa a motivação. Não é algo não elaborado, via de regra, entre as pessoas ali, né? Entre a pessoa que está alienando e aquela terceira pessoa que aquela pessoa alienadora acaba afastando do idoso. Aqui não. Via de regra, quando a gente está falando no tocante à pessoa idosa, a gente pode falar que existe uma alienação parental inversa de 2 graus. É uma coisa curiosa. Porque a primeira seria justamente essa motivação, a alienação parental inversa de 1º grau seria os atos de desqualificação e afastamento e tal. Mas a de 2º grau, aí chega o ponto, que é a motivação específica. É a seguinte, via de regra, quando existe uma alienação parental de idosos, a pessoa que está alienando, ela visa atingir algum aspecto patrimonial. Ela visa, por exemplo, ter um benefício maior no tocante à herança, né, por exemplo, se é um dos filhos, né, daquela pessoa idosa, ela quer ter, por exemplo, a administração plena por exemplo, da aposentadoria daquele pai, né, daquele ascendente ou daquela mãe, enfim, e quer com isso afastar o outro irmão que poderia, muitas vezes, não deixar que ela logre êxito nesse intento aí de fazer essa violação patrimonial que é derivada, muitas vezes, desse contexto da alienação de 1º grau. Mas então vamos explicar aqui com vocês. A alienação parental inversa de 1º grau seria semelhante de criança e adolescente, né? Seriam os atos de alienação parental, desqualificação, afastamento, muitas vezes inclusão de falsas memórias, mas a de 2º grau seria justamente a violência patrimonial que foi decorrente dessa violência emocional ou moral que foi praticada inicialmente. Então, quer dizer, o idoso acaba sendo vítima em 2 aspectos, porque, em primeiro lugar, ele é vítima de uma violência moral, psicológica, da mesma forma que as crianças, mas, em segundo lugar,
por conta dessa motivação específica, ele é vítima de uma violência patrimonial. Mas é bom a gente já logo deixar bem firme que não é toda violência patrimonial que vai caracterizar ato de alienação parental, porque senão qualquer violência patrimonial seria alienação parental e não é essa a ideia. Então, primeiro, necessariamente tem que ter a alienação parental de primeiro grau. Você tem que constatar que houve aquele afastamento, a inclusão de falsas memórias, né, essa questão toda, enfim, desqualificação daquela outra pessoa, e com isso, por conta disso, houve essa violação, essa violência patrimonial de modo geral. Então, primeiro tem que ter a primeira, para depois ter a segunda, né? Primeiro, existe a de primeiro grau, né, alienação parental ao invés de primeiro grau, e depois a de segundo grau. Tem que ter a de primeira para ter a de segundo. Não necessariamente pode ter a de segundo, mas ela é um excelente indicativo para se demonstrar que, de fato, aquilo é uma alienação parental. Olha que coisa curiosa. Na semana passada, eu atendi um caso que tudo isso acabou batendo num caso que eu estava atendendo, que era um caso de alienação parental. Uma mulher me procurou, né, e disse, a minha irmã, ela acaba administrando todos os bens do meu pai, que imagina, é do interior de Minas, ela é mineira e tudo, e meu pai tem uma fazenda, um patrimônio enorme, aquela coisa toda. E o que aconteceu? Ela, a vida inteira, acabou incutindo falsas memórias no meu pai, que acabou sendo potencializada em razão da incapacidade que a minha mãe tem, que ela falou, né, ela contando, e por conta dessa questão, imagina, a irmã acabou incutindo no pai que ela iria matar o pai, que ela andava armada, que ela iria, enfim, cometer violências e tudo mais, tanto que foi parar na polícia, ela falando, que o pai dela chegou e foi na polícia e falou assim, ela me cometeu uma violência física e tudo mais, sendo que não foi nada daquilo. Então, quer dizer, e tanto que ela foi absolvida, nem deu prosseguimento de fato à ação criminal, né, no aspecto ali inicial, já falou, não, isso não tem o menor cabimento, né, todo mundo ali na sociedade sabe que ela é uma boa filha e tudo mais, só que a irmã, e aí o caso curioso, né, que mora em um apartamento de alto luxo no Rio de Janeiro, não sei o que, tarará, vai lá e incute essas falsas memórias. E mais, quando os pais estão com essa outra irmã, que no caso é essa vítima, né, nesse contexto, e os pais estão sem falar no telefone por um tempo com essa irmã que mora lá no Rio de Janeiro, os pais têm um bom relacionamento com ela. Só que, quando a irmã está perto, tá naquele contexto, os pais não têm, eles têm repulsa fortíssima em relação a essa outra irmã. Então, a gente percebe assim, nossa, realmente esse caso parece bem ato de alienação parental de primeiro grau, mas vai além, porque nesse caso também teve realização de testamentos em nome dessa irmã. Teve atos, né, que tanto que essa irmã acaba administrando também a questão do cartão de crédito e acaba fazendo empréstimos consignados em nome do pai, tudo isso comprovado. E olha para vocês verem como, então, que a alienação parental de segundo grau é um excelente indicativo para você demonstrar de primeiro grau. Não quer dizer, na verdade, que sempre que houver uma violência patrimonial vai ter uma alienação parental, como eu disse. Só que é um excelente indicativo. Até mesmo a Elisângela Sócio Ribeiro, ela tem um artigo e acaba pontuando, né, que tendo, por exemplo, algum testamento que foi realizado, alguma coisa assim, isso é um excelente ponto e deve ser levado em juízo. Mas eu queria falar, antes de entrar na terceira distinção de uma alienação parental para outra, eu queria até fazer uma observação aqui para vocês. Porque, na verdade, né, esse caso, por exemplo, específico de alienação parental inversa, né, que no caso eu atendi na semana passada. Você trabalhar, né, por exemplo, na área de família e sucessões, também com foco no idoso, como essa questão, por exemplo, de alienação parental inversa, isso vai muito de uma advocacia construtora de tese. Esse é o grande ponto, assim, porque quando a gente está falando de uma advocacia de família, mas também voltada à questão do idoso, nada está tão construído, tanto na jurisprudência, nem na doutrina. Pode ser que seja, por exemplo, uma cidade interior, e sequer aquele juiz pode ser um juiz de antigo, que está lá há muito tempo, não se atualiza mais, eventualmente. Então, pode ser que sequer aquele juiz, por exemplo, tenha informação de que existe essa alienação parental. Então, assim, é uma advocacia construtora de tese total. Isso tudo tem também a questão do preço, né? Porque muitas vezes as pessoas não querem pagar, porque você já está avisando, olha, tem risco A, tem risco B, tem risco C. Você vai avisando todos os riscos de qualquer construção de tese, né? Que é muito possível que não exista uma procedência.
Mas, enfim, aí vem todo esse contexto também. Mas também, justamente por ser construtora de tese, que é uma área, né, do direito de família em si, que acaba sendo muito bacana para se trabalhar. Enfim, né, estudar e tudo mais, é tudo bem legal, assim, de fato, no modo geral. Mas, enfim, agora passando para a terceira distinção, né, que é entre, voltando, né, entre alienação de criança e adolescente e também alienação de idosos. A terceira distinção e a última que eu vou falar aqui com vocês. É a questão, por exemplo não, mas é a questão da incapacidade da criança e, via de regra, a capacidade do idoso, porque sabemos que a incapacidade não pode ser presumida, né? Obviamente, não pode. E mais, assim, muitas vezes as pessoas, elas acabam tendo um pensamento, muitas vezes, como eu disse, né, estereotipado, né, essa questão toda de que ficou mais velho, ficou incapaz, enfim, não sabe lidar com as suas próprias questões e tudo mais, e não é assim. Não existe uma causalidade necessária entre idade e incapacidade. Isso a gente tem que, assim, tirar da nossa mente total, assim, não tem? Deixar firme que, via de regra, aquela pessoa idosa, ela é uma pessoa, simplesmente uma pessoa adulta, né? Só que com a idade um pouco mais avançada. Porque a gente sabe que casos de incapacidade, eles devem ser levados ao judiciário, e eu vou entrar um pouquinho mais para vocês daqui a pouco, um pouquinho mais sobre essa questão da incapacidade, que é um ponto, assim, quando a gente está falando de alienação parental, é um ponto bem crucial também e bem dificultoso. Mas, enfim, questão da incapacidade. Muitas vezes, quando a gente acaba adotando essa teoria permissiva por analogia, a gente acaba aplicando, por exemplo, o artigo 6º lá da Lei 2.318, a Lei de Alienação Parental. Só que eu não sei na opinião de vocês, mas na minha opinião, aquele artigo 6º, que acaba trazendo as consequências, né, da alienação em si, para aplicar a pessoa, enfim, aquele artigo ele é muito pautado na incapacidade, em questões em que, de fato, existe ali algum guardião, né, alguma pessoa que de fato, vai guiar, né, vamos dizer assim, aquela outra, né, a criança, no caso, para os atos, enfim, né, enfim, é o guardião, tem ali o poder familiar, tem todo esse contexto. Mas, quando a gente está falando de idoso, por exemplo, nessa questão da inversão da guarda, que é a mais famosa, né, quando a gente está falando de alienação parental, é muito complicada, porque se o idoso é capaz, vamos combinar, se ele é capaz, não tem como o juiz impor que muitas vezes quem vai passar a ser a pessoa que fica ali com ele, muitas vezes que é o, entre aspas, o guardião de fato, vai ser outra pessoa. Muitas vezes, se ele quer ficar, por exemplo, morando junto com determinado filho, por mais que ele seja o alienador, não tem como o juiz impor, porque a gente está diante de uma pessoa capaz. Não existe por exemplo, nesse caso, a gente está falando de pessoas capazes mesmo, né? Que não existe uma sentença de curatela, não tem nada nesse sentido. E nem mesmo, talvez, uma incapacidade de fato, né? Aquela que não foi nem regulamentada. Então, assim, primeiro ponto, né, que a gente precisa de analisar. Mas a gente sabe, por exemplo, também, que a questão, por exemplo, que a gente deve falar, né? Os pais, da mesma forma que os pais têm aquele dever de cuidado em relação aos seus filhos, os filhos também têm aquele dever de cuidado em relação aos seus pais. Só que nesse ponto, né, é curioso a gente pensar assim, parece que acaba invertendo os papéis, e os filhos também podem ter esse poder, de fato, de ir para cá, para lá, como se fosse um poder familiar em relação ao idoso. E não, deixar firme isso, que, na verdade, se a gente está diante de uma alienação parental inversa, de pessoa capaz, o juiz acaba que não pode fazer muita coisa se a própria pessoa não quer. O grande dilema aqueles dispositivos lá do artigo 6º, eles são, assim, realmente bem específicos para o tocante de incapacidade, de criança, adolescente, mas existem 2 pontos lá que talvez sejam bem interessantes, que podem, eventualmente, ser aplicados de forma exemplificativa lá no Estatuto do Idoso, no artigo 45, que é o caso de multa e advertência. Esses, para mim, parecem ser menos invasivos, muitas vezes, na própria autonomia da pessoa idosa. Lembrando, né, que a gente está falando de autonomia, e a autonomia é um dos princípios mais importantes desse contemporâneo direito dos idosos. Não tem dúvida disso, porque realmente a preservação dessa autonomia, dessa autodeterminação, é fundamental. Tem em princípios internacionais da ONU, nessa questão da autonomia, até aqui no nossa seara regional,
tem também na Convenção Interamericana dos Direitos Humanos da Pessoa Idosa, a questão da autonomia. Então, assim, a autonomia do idoso é palavra-chave e não se pode mexer nisso. Então, beleza, né? Passando desse ponto, um outro aspecto também que eu quero mencionar com vocês. Essa questão da autonomia, ela hoje em dia, né, ela acaba sendo bem, não sei se é coisa da modernidade, não sei se sempre foi assim, mas hoje em dia está aí o holofote em cima disso. A questão, por exemplo, dos relacionamentos tóxicos. Porque vamos combinar que se existe, por exemplo, né, um relacionamento entre qualquer pessoa, né, qualquer relacionamento entre duas pessoas, e ele acaba sendo tóxico, não é legal, é abusivo, enfim, não é bacana de modo geral, a pessoa ela tem simplesmente a possibilidade de se afastar daquela outra. E isso independe de ser família ou não. A gente sabe, por exemplo, de filhos que muitas vezes são abusivos em relação aos seus pais. E quando a gente está falando aqui, muitas vezes, nesse contexto da pessoa idosa, a excessiva infantilização, por exemplo, é uma forma de ser abusivo. Porque, vamos combinar, a pessoa idosa nada mais é do que uma pessoa adulta na segunda fase da vida adulta. Vamos combinar assim, né? Porque você é adulto dos 18 aos 60. Depois dos 60, você é um adulto, não deixa de ser, só que numa segunda fase. Vamos combinar assim, como se fosse isso. Então, não te tira autonomia, não te tira nada, e você simplesmente pode falar assim, olha, eu não quero me relacionar mais com aquele meu filho. Por quê? Porque ele tira a minha autonomia, ele me infantiliza, ele não me deixa exercer, de fato, os meus direitos, de um modo geral, como eu quero. Então, o que eu faço? Eu me afasto. E simplesmente por ele se afastar, por a pessoa idosa, no alto da sua autodeterminação, querer se afastar, isso não é, nem de longe, alienação parental. Só que é nisso que a gente tem que acabar também se atentando. Porque qualquer tipo de afastamento, muitas vezes, pode ser levado em juízo, muitas vezes por aquele outro filho, né, que acabou tendo essa questão, como se fosse, né, como se fosse, de fato, essa questão de alienação parental, mas foi simplesmente uma autodeterminação. Então, vamos combinar que essa questão da autonomia e da capacidade, via de regra, da pessoa idosa, isso está na chave do ponto central quando a gente está falando de alienação parental inversa. E assim, vai além. Porque a gente falou agora, né, da questão da capacidade. A pessoa pode simplesmente não querer, não quer, por exemplo, se o juiz acaba determinando, se você acaba convivendo com esse filho, agora vai conviver com outro. E o idoso acaba falando, eu não quero conviver com aquele, eu já estou acostumado aqui, a minha casa, não sei o quê. Então, tem esse grande dilema da capacidade e eventualmente das consequências da alienação parental quando essa questão de guarda, etc. e tal, né, de visitação, convivência, esses termos aí que muitas vezes não combinam com a gente está falando com a pessoa idosa. Mas, num ponto eu quero falar com vocês, que é o ponto da incapacidade. Essa questão da incapacidade, né, da alienação parental inversa, que é praticada contra a pessoa idosa, e incapaz, acaba tendo um pontinho aqui também que a gente pode falar um pouquinho mais. Porque eu falei com vocês agora há pouco, inclusive, que né, naquele caso, né, que eu atendi semana passada, a irmã acabou se aproveitando da incapacidade da mãe, né, que no caso a alienação acabava sendo da mãe e do pai, mas essa irmã acabou se aproveitando da incapacidade, né, da demência, aquela situação que a mãe acabava vivendo para incutir falsas memórias. Então, nesse ponto, a gente pode perceber que a alienação parental inversa, ela se potencializa, e muito, quando a gente está falando de uma pessoa idosa e incapaz. Mas, assim, é interessante a gente já pensar, né, de fazer só brevíssimo aqui, uma breve análise dessa questão da incapacidade. Porque a gente sabe que a partir de 2015 para cá, houve uma alteração total dessa teoria das incapacidades, né? Hoje em dia, por exemplo, a gente falar de deficiência, né, é diferente, não hoje em dia, né, mas hoje em dia, principalmente depois aí do Estatuto da Pessoa com Deficiência, você falar em deficiência também não tem nada a ver com incapacidade. Da mesma forma que eu falei de idade, incapacidade não é uma causalidade, falar em deficiência também não é falar em incapacidade. E muitas vezes, né, a pessoa acha assim, né, enfim, não tem como exprimir a sua vontade, então é incapaz. Mas, a não ser, de fato, né, exista essa incapacidade real, né, e que agora é relativa. Porque agora, né, depois aí de 2015 para cá, só a pessoa com menos de 16 anos é absolutamente incapaz. As outras todas serão relativamente incapazes, então a gente já pode pensar isso.
E outro ponto, eu falei com vocês, por exemplo, que a Bruna Barbieri acaba pontuando que a vulnerabilidade é um aspecto que acaba viabilizando a aplicação, por exemplo, dessa teoria aí de alienação parental também para os idosos, porque a vulnerabilidade do idoso é semelhante de uma criança. Mas a gente, então, já agora que a gente já passou por essa análise de que idade não se confunde com incapacidade, idade não se confunde com incapacidade, e nem que deficiência se confunde com incapacidade, eu trago mais um ponto, que vulnerabilidade também não se confunde com incapacidade, de forma alguma. Na verdade, a incapacidade presume a vulnerabilidade, mas a vulnerabilidade não presume a incapacidade. Então, você pode ser simplesmente um idoso vulnerável, mas não incapaz. Então, nesse contexto, né, é importante a gente falar assim, beleza, né, questões de alienação parental, incapacidade, tem tudo isso, nova episteme, né, que a gente tem a partir de 2015, tem que analisar, mas eu falei com vocês, por exemplo, né, via de regra, a curatela, né, é ela que acaba sendo aquele fato constitutivo de fato que existe uma incapacidade. E mais, a gente sabe que a curatela, né, a antiga ação de interdição, essa ação de curatela, e depois, né, que existe de fato uma sentença de curatela, ela, via de regra, ela se volta para aspectos patrimoniais da vida daquela pessoa. Via de regra, ela não atinge aspectos existenciais. Está lá no Estatuto da Pessoa com Deficiência. E vai além. Por que eu estou falando isso? Vocês devem estar pensando assim, nossa, a Patrícia agora começou a falar de uma coisa que não tem nada a ver com alienação parental. Mas olha aqui, pensem comigo. Se a curatela, a gente está falando do alto nível, de fato, de restrição à capacidade de uma pessoa, que é a curatela. Por isso que ela é excepcionalíssima e tudo mais. Mas se a gente está falando da curatela, já constituída por sentença, aquela coisa toda, que ela não suprime, de fato, a autonomia da pessoa, até o Anderson Schreiber fala isso, ou seja, ela não atinge aspectos existenciais, será, enfim, só patrimoniais, será que, de fato, uma interferência nessa autonomia, por exemplo, pelo curador, acaba vindo a prejudicar mais ainda essa pessoa? Porque vamos combinar, o curador pode achar assim, ela não tem autonomia para nada, não, ela tem autonomia, ela pode, ainda no caso de curatela, vamos combinar, no caso de curatela, decidir se ela quer se relacionar com pessoa A, com pessoa B ou C, ou seja, se ela quer continuar, por exemplo, com contato com o filho A ou B, ou não. Então, quer dizer assim, essa questão da autonomia ser preservada até mesmo no caso máximo de incapacidade, a gente já analisa que aí tem um ponto, talvez, para alienação parental, porque qualquer tipo de investida, de falsas memórias, de afastamento, de desqualificação, uma outra pessoa para visar tirar essa autonomia dessa pessoa para que ela se relacione com quem ela quer, isso sim pode caracterizar a alienação parental. Então a gente já percebe, a alienação parental inversa pode acontecer com idosos capazes, beleza, né? Tem esses dilemas todos que eu falei com vocês, mas também com a pessoa incapaz. E mais, né? A gente sabe que essa questão, se na curatela em si não existe essa supressão da autonomia da pessoa, não atinge aspectos existenciais em si, muito menos a gente, então, vai analisar isso na tomada de decisão apoiada, que sequer a gente está falando de incapacidade, embora esteja lá no rol, né, de questões de incapacidade, porque a tomada de decisão apoiada ela é para casos de deficiência, e não incapacidade em si, tanto que a própria pessoa apoiada que acaba exercendo, de fato, os atos da vida, embora com apoiadores. Então, quer dizer, nesses dois casos, a gente analisa assim, beleza, pode existir facilmente alienação parental, e nesses casos, né, muito mais tranquilo, muitas vezes, para a justiça, acabar o quê? Retirando aquele curador por prevaricação, ou afastando aquele apoiador. Mas o grande dilema vem no contexto da denominada pelo Nelson Rosenwald de guarda de fato. Na verdade, aqui no Brasil, a gente vive, nas palavras lá do Nelson Rosenwald, numa, entre aspas, crise da incapacitação. Ele fala, né, que acaba que essa necessidade de judicialização dessas questões de incapacidade, como no caso da curatela, faz com que muitas pessoas vivam sendo incapazes, mas sem essa regularização judicial. Isso faz com que, na ótica dele, exista, de fato, essa questão dessa guarda, que ele denomina de guarda de fato. Nesse ponto, né, a gente já pode pensar assim, né, curioso, né, porque via de regra, até que haja uma sentença de curatela, aquela pessoa, ela pode praticar qualquer ato em nome próprio, né, ela supostamente é capaz, né, até que se constate o contrário, ela é capaz, né, como eu disse, não pode presumir.
Mas, então, nesse ponto, a gente fala assim, tá, e na questão da guarda de fato, o que vai acontecer? Né? Justamente, o Nelson Roosevelt até fala que pode existir a possibilidade de uma ação declaratória da existência dessa guarda de fato sobre essa pessoa incapaz e tudo mais, só que a investida, muitas vezes, dessa alienação parental de segundo grau, essa violência patrimonial que foi praticada como decorrência da primeira, né? Essa investida pode acabar tendo ares de legalidade e, com isso, a nossa advocacia, muitas vezes, de família, idoso, sucessões em si, acaba tendo outro viés, que é também de anulação, por exemplo, de atos jurídicos que foram realizados, testamentos, né? A gente falou da alienação de segundo grau. Testamento é o ponto-chave aí. Então, assim, o reconhecimento, né, dessa juridicidade, dessa guarda de fato, quando a gente está falando de incapacidade, e também desse contexto das consequências para a alienação parental de inversa de primeiro e de segundo grau, que na de segundo grau é mais até relevante nesse ponto, é importantíssimo. Então, assim, a gente já pode perceber que a violência pode ser praticada pelo cuidador, apoiador, pelo guardião de fato. Então, assim, nesse ponto, né, a gente questiona, assim, já vou me dirigindo ao final, né, que eu já estou aqui aos 40 minutinhos, mas existe um certo dilema, existe um certo dilema, uma certa dificuldade, porque se a alienação parental é inversa de pessoas capazes, já é um dilema, né, já existe uma dificuldade para chegar aos órgãos oficiais, imagina o de pessoas incapazes. Então, assim, nesse ponto, né, é um grande questionamento que a gente faz, né, essa questão de, muitas vezes, de você vincular, né, no contexto da pessoa idosa, você vincular a possibilidade de aplicação, por exemplo, de alguma medida protetiva em favor do idoso apenas ao Ministério Público, pode nem ser a medida mais salutar nesse contexto, porque a gente sabe, a família vai ser, ou amigos próximos, eventualmente, né, enfim, podem ser as pessoas mais adequadas para apontar com assim, as nuances específicas daquele caso, se está ou não ocorrendo, de fato, uma alienação parental inversa. Então, a gente já acaba analisando aqui. A própria família acaba tendo um papel importantíssimo, fundamental, inclusive, para a constatação e para que esses atos violadores, enfim, de questões emocionais, psicológicas ou até mesmo patrimoniais, sejam levados aos órgãos oficiais. E, assim, a gente não tem nem que dizer da questão da conscientização por meio até mesmo de políticas públicas. Mas aqui, agora, até durante a pandemia, houve a edição da Resolução 46 do CNJ, por exemplo, que visa tutelar questões de violência patrimonial contra a pessoa idosa. Enfim, que acaba falando, deixando, né, muitas vezes, que o tabelião não realize o ato se ele considerar que aquele idoso ele não está dentro, vamos dizer assim, de todas as suas plenas capacidades cognitivas, muitas vezes, ele não está expressando a sua vontade, de fato, naquele contexto. Por exemplo, se percebe que já é incapaz, mas que não tem uma curatela nesse contexto de guarda de fato. Então, nesse contexto, a gente já percebe que, beleza, falar de violência patrimonial, está falando de violência patrimonial. Só que como isso pode ser, como eu já disse várias vezes, um excelente indicativo para a alienação de primeiro grau, isso também entra no mesmo bolo. Não sei se vocês acabam entendendo comigo dessa mesma forma. Mas beleza, quando então tem questão de incapacidade, já falei com vocês, ó, a remoção do curador pode ser, a questão da prestação de contas, né, bem interessante, quando a gente está falando de alienação parental, enfim, tem toda essa lógica aí que acaba sendo aplicada. Eu até escrevi um artiguinho sobre isso, se alguém quiser, eventualmente, me manda um e-mail, não sei, um direct, alguma coisa pelo Instagram, né, que eu possa encaminhar para vocês essas consequências aí da alienação parental de segundo grau, muitas vezes para pessoas incapazes. Mas então, beleza, né? A gente analisou aqui tanto a alienação parental de primeiro grau, esses aspectos, né? E como também pode existir a alienação parental de segundo grau, essa questão dessa violência patrimonial. E também entramos tanto na alienação parental da pessoa capaz, com os dilemas, né, muitas vezes, para se operacionalizar, e também na questão da pessoa incapaz, que tem os outros dilemas também, né? Eu sempre acabo mencionando que é muito interessante, né? Eu sempre indico que, de fato, a questão de alguma incapacidade de alguma pessoa seja regulamentada pela justiça, porque isso faz com que, de fato, essas investidas mal intencionadas de terceiros acabem sendo freadas muitas vezes. Por quê? Porque tem o que a gente falou, a prestação de contas, porque tem a limitação, por exemplo, em venda, né, de algum bem, essa coisa toda. Então, isso tudo a gente pode analisar nesse contexto todo.
E aí vou finalizando e agradeço muito pela atenção de vocês. Vou ficar aqui para os debates, né? Eu sei que os debates são o momento mais esperado, né, de fato. Tenho certeza que a gente vai ter um papinho legal, bacana, e quem quiser, eventualmente, continuar esse assunto, quiser algum artigo, alguma coisa assim, ou tiver alguma dúvida também, meu Instagram é Patrícia Novaes Calmon, tudo junto, né, só mandar um direct lá, que eu estou sempre ali e tudo mais. Então, assim, eu acredito que a análise da alienação parental, só para finalizar, né, a análise da alienação parental inversa é um assunto que está na pauta do dia, mas demanda, obviamente, até mesmo com essa função aí que a própria família pode procurar um advogado para entrar com essa ação de alienação parental inversa, demanda uma advocacia muito construtora de tese, o que é muito bacana, mas tem os seus dilemas, né? A gente não sabe como, de fato, a justiça vai acabar se manifestando em relação a isso, sobre até mesmo a legitimidade, que não do Ministério Público, muitas vezes, mas de um advogado contratado, da família, enfim, de uma pessoa ali para tutelar os direitos da pessoa idosa. Então, assim, está aí na pauta do dia, precisamos debater isso, né, porque, de fato, a sociedade está envelhecendo e cada vez mais, né, a gente tem uma maior longevidade, muitas vezes uma longevidade com lucidez, com capacidade, com plenitude, inclusive, e eventualmente de não querer ficar perto de você, não gosta, não quer. Então, quer dizer assim, a análise também casuística, subjetiva, personalizada, isso tudo é essencial. Então, vou ficando por aqui. De novo, né, agradeço e passo a palavra para o doutor Giovanni e me coloco à disposição de vocês. Doutora, maravilhoso, pontos muito confusos e muito relevantes, é o momento que vivemos e acho que passo até já ao questionamento, por exemplo, muito atual sobre a questão da adoção do idoso, né, que a doutora fala também muito bem sobre, são diversos questionamentos. Há perguntas aqui, enfim, que eu gostaria até de pontuar. Eu sei que essa numeração nós temos aqui de seguidores e temos também um outro número pelo Zoom, a Renata consegue contabilizar isso depois, e muitas dessas pessoas acabam não conseguindo mandar a pergunta pelo chat do Facebook, porque está acompanhando uma outra plataforma e tal, mas vamos seguir o que a gente tem aqui. Eu tenho uma linha de raciocínio que eu gostaria de trazer e também pensarmos juntos e pedir a opinião da doutora. Então, antes até de entrar aqui, acho que vale muito a pena já pontuar uma pergunta que é da doutora Fabiana. A doutora Fabiana é, inclusive, membro da nossa comissão de Direito das Famílias e Sucessões aqui de Cotia, que é a distinção sobre a questão da alienação parental e sobre a síndrome, né? Acho que, então, trazendo aqui dentro da explicação da doutora e o que a gente tem também de áreas multidisciplinares, eu acho que é interessante quando a gente distingue os atos de alienação parental quanto aqueles exemplificados na legislação ou aquilo que a legislação vai tentar evitar, ou, enfim, vai ser trabalhado processualmente, né, na 12.318, e a questão da síndrome de alienação parental, até pela psicologia, e não sei se a doutora concorda, se tem uma visão muito forte de quando aqueles atos de alienação conseguem instaurar realmente um procedimento já de afastamento, de repulsa, suficiente para que aquele mal já esteja causado e as sequelas e traumas advenham deste momento. Então, a partir daqui, a psicologia entende que isso passou a ser uma síndrome, né? Que aquela pessoa tem uma síndrome. Obviamente, a gente tem questionamentos contrários e sempre interessantes também de refletirmos, que é sobre uma revogação da lei, etc., etc., ou até propriamente sobre a metodologia aplicada na base científica ou não científica de Gardner. Acho que já passamos sobre tudo isso, né? A própria psicologia se fundamenta no sentido de que, quando há uma evidência da prática desse trauma e desse dano, indifere de onde ela veio, precisamos apoiar daqui para frente. Então, é um questionamento de uma proteção à infância, é um questionamento também que eu gosto muito de exemplificar com a Lei da Maria da Penha, que inclusive vi recentemente a doutora trazendo muitas questões sobre a Maria da Penha e sobre a comunicabilidade da Maria da Penha para a infância e juventude, para o idoso.
pedirmos para a revogação da lei de alienação parental, e hoje, inclusive, falando do idoso, é o mesmo que pedirmos a revogação da Maria da Penha, porque lá também tem falsas denúncias. E aí, então, revogamos a Maria da Penha por terem ali pessoas que se utilizam equivocadamente da lei. O que nós precisamos melhor é de uma efetividade, tanto àqueles que praticam os atos de alienação ou de violência doméstica, e àqueles que falsamente fazem essas denúncias. Então, é uma questão de efetividade, não da lei propriamente dita. A doutora concorda com esse início aqui? Concordo plenamente, faço das suas palavras as minhas, de verdade, e é a questão de mau uso, muitas vezes, né, de você, por conta até mesmo dessa má elaboração, né, como a gente falou, né, existe uma má elaboração, via de regra, vamos combinar aqui, entre aspas, né, como exemplo, sei lá, os genitores, e aí, por conta dessa má elaboração, acaba que tudo acaba virando alienação parental, mais ou menos, vamos dizer assim, né? Mas uma vez eu já até ouvi uma advogada falando, né, que alienação parental sempre existiu, sempre, ela até falou assim, eu sofri alienação parental, ela brincou, né, ela até da comissão nossa aqui, ela até brincou assim, eu sofri a vida inteira alienação parental, mas hoje pelo menos tem uma lei, então quer dizer assim, isso sempre existiu, não é um fato novo, vamos dizer assim, porque temos uma lei agora, e na verdade eu também sou bem favorável à manutenção dessa lei, ela serve justamente, acho que para guiar, orientar, né, essas questões parentais, né, como que de fato deve ser conduzida, porque a criança não é propriedade, muitas vezes, de um ou de outro, né, porque tem muito essa questão das palavras, né, do jogo de palavras, né, por exemplo, a questão de guarda, né, de busca e apreensão, que até hoje em dia se usa em relação à criança. Então, não é nesse contexto, né, muitas vezes essa questão da propriedade, sentimento, muitas vezes eu acho que a lei serve para orientar. Vamos guiar nessa essa relação parental aqui, como é que vai ser, que eu acho que isso é assim que tem que ser. Inclusive, na advocacia, né, você chegar e encaminhar, né, para os seus clientes, eventualmente, se tem alguma alegação, já inclusive aquele rol, olha, qualquer coisa disso aqui, ou outras desse tipo, pode já caracterizar também a alienação, não é bacana. Eu, por exemplo, nos casos que eu realmente vejo, realmente, falar de alienação parental é você pegar um ponto muito nebuloso. Então, assim, eu não sei como que é vocês, mas em muitos casos as pessoas falam que tem alienação parental, só que, né, cabe a nós, advogados, não levar isso a juízo, porque só vai acirrar, muitas vezes, o conflito, aquela questão toda. Então, quer dizer, tudo aí nesse ponto da alienação parental é muito nebuloso. Acredito que vocês já tenham conversado muito sobre esses aspectos, né, essas teorias aí de misoginia que acabam falando, né, que culpabiliza a mulher. Eu não concordo, eu acho que é um ótimo guia para orientar, de fato, as responsabilidades parentais, de modo geral, porque a gente sabe que não é só a mulher também que comete, né, alienação parental, embora as pessoas digam que a mulher é primordialmente a alienadora, mas, assim, trazendo aqui para o contexto da pessoa idosa em si, eu acho que é um aspecto extremamente relevante, porque as pessoas, a gente escuta alguns dados, por exemplo, né, que a pobreza, ela não está nas pessoas idosas, e sim na juventude. Então, a gente percebe como que, muitas vezes, essa questão da alienação parental, agora, com essa maior longevidade, né, de fato, populacional, isso pode, sim, acabar tendo alguns fatores aí nesse contexto que a gente está falando de posse, de propriedade, até mesmo trazendo um novo olhar, né, pegando, da mesma forma que se tem essa posse em relação à questão do filho, né, da criança e do adolescente, será que o filho também teria esse sentimento de posse, mas muitas vezes motivado por questões patrimoniais em relação aos seus ascendentes? Então, assim, tudo isso também é muito nebuloso, né, tá aí, mas eu acho que o fato trata-se, sem sombra de dúvidas, de uma violência emocional, psicológica, assim, evidente, né? Acho que, tendo ou não tendo lei, é uma violência emocional, seja para crianças, adolescentes ou também para idosos. Isso que eu acho que é a chave que a gente tem que se focar, né? Tirando tudo isso, né, essas teorias e tudo mais, enfim. Esse é o meu posicionamento também. Não sei o seu. Não, maravilha. Então, passado esse ponto inicial aqui, vamos a partir daqui do conceito de que, então, diagnosticada uma síndrome, nós temos aqui uma certa incapacidade relativa do indivíduo. É um pensamento, tá, a ser refletido. Por que eu digo isso? Porque nessa advocacia de construção de tese, que é, na minha opinião,
primorosa, primordial e mais do que necessária, inclusive por estarmos aqui todos representando o nosso IBDFAM. É nessa advocacia que se fez a transformação dos direitos das famílias, como se fez hoje. É nessa advocacia que se fez o maior instituto do mundo sobre direitos das famílias. E termos um dos direitos mais evoluídos do mundo. Então, ela é mais do que primorosa, ela é essencial para todos nós que quisermos e realmente quisermos militar nessa área, estudar nesta área, né, e seguir os preceitos do IBDFAM. Então, ela tem que ser mesmo, tem que ser arriscada, ela tem que ser testada de forma responsável em prol do direito em favor do vulnerável, proteção à vulnerabilidade, não interessa onde ela esteja, independente dos seus gêneros, sem uma advocacia de gênero, que é o que eu chamo e luto muito contra. Então, quando conseguimos retirar este gênero, e como muito diz a professora Bruna, gênero não está ligado só à questão sexual, né, mas ao grupo vulnerável, então ao grupo infantil, né, então aqui há sim sim, né, para essa vulnerabilidade, para ser amparada, etc. Então vamos trazer o gênero do idoso, seguindo exatamente nesse raciocínio. Se eu trago, então, uma vulnerabilidade muito grande, advinda já de um status de síndrome de alienação parental para aquele idoso, onde nós temos um grande problema, e acredito que seja este o maior problema, porque quando trazemos o ECA, quando trazemos essas interpretações em lugares paralelos para serem utilizadas aqui, são maravilhosas, mas nós batemos exatamente num ponto específico, na minha opinião, que foi muito bem dito pela doutora, que é a capacidade. Nós temos alguém capaz que vai dizer o seguinte: eu não quero. Nós precisamos passar por uma avaliação psicológica. Por exemplo, eu tenho uma tese de que deveria ser obrigatório, e é o que eu tenho trabalhado muito para tentar comprovar, de que nós precisamos, em qualquer ato de abuso, qualquer abuso psicológico, moral, físico, sexual, etc., infanto-juvenil, mas aí estamos falando da alienação parental, que nós tenhamos a intervenção de uma coisa que eu chamo de poder psicológico de forma antecipada. Então, assim como o Ministério Público, que seja obrigatório a inserção aqui antecipada de uma equipe multidisciplinar, assistente social, psicólogo, etc., ou aquele especializado, aquele profissional especializado, que desde a tela antecipada ou da inicial, em paralelo ao direito contraditório, sem trazer nulidade processual, acompanhe de imediato aquela vulnerabilidade. E que, se for o caso, por exemplo, de que aquela guarda, por exemplo, da criança ou do adolescente seja nociva naquele ambiente, seja com o pai ou com a mãe, porque muito bem disse a doutora, pode muitas das vezes aquela criança, aquele adolescente ou aquele idoso estar sendo alienado por mais de um parente, né? que se remeta à guarda terceiro e por aí vai. Dentro dessa intervenção, eu não teria, talvez, tanta função prática, efetividade, para trazer isso para o direito do idoso, porque nós temos, antes de mais nada, que preservar o seu princípio da autonomia de vontade. Regra aqui, uma problemática muito séria para a gente conseguir trazer isto na prática. Sendo assim, qual é um pensamento que talvez possa ser infundado, louco, ou talvez incerto, mas se o ébrio pode ser considerado dentro de um rol de incapacidade relativa, por que é que nós não podemos, talvez, adotar aqui, pela mesma sistemática de lugares paralelos do nosso professor português, uma sistemática onde essa alienação parental, já num caráter de síndrome, traz uma incapacidade relativa, assim como traria para um ébrio, para definir sobre essas questões, não só por questões pessoais, morais e psicológicas, da sua saúde psicológica, mas também pela questão patrimonial. Por que eu digo isso? A doutora muito bem sabe, e vai falar muito melhor do que eu, sobre os efeitos e os riscos e os problemas das questões patrimoniais na justiça brasileira. Nós temos diversos problemas de adoção do idoso por reflexo patrimonial. O quanto é que essa adoção do idoso vai refletir numa questão patrimonial de herança, né? Nós temos ainda muito enraizado no direito brasileiro essa questão patrimonial.
Dentro disso, talvez seria um viés para se aproveitar, já que se tem aqui a violação patrimonial, trazermos com lugares paralelos essa aproximação para demonstrar que há sim uma vulnerabilidade suficiente para uma incapacidade relativa. Muito antes mesmo das tomadas de decisões apoiadas ou de uma curatela, muito mesmo, com total clareza, com total ciência ali de comunicação e etc. Porque, não sei se a doutora vai concordar com tudo o que eu estou dizendo, mas o final do contexto eu tenho um idoso que é vulnerável, não é incapaz, mas ele e se tornou vulnerável. E aí, num exemplo de que ele está institucionalizado, né, numa instituição de longa permanência, ele está sem alguma comunicação, ou já enraizado com outras informações de uma alienação parental, que vai muito além dos exemplos trazidos pela lei de alienação parental. Aquele é só o exemplificativo, tem vários outros métodos, como esse seu caso da sua cliente que foi trazido, um exemplo maravilhoso, né, para demonstrar essa situação, onde aquele idoso já desfez o laço, onde ele já não vai aceitar em juízo levantar essa hipótese, ou ele mesmo vai ser testemunha contrária, dizendo que realmente fez, como fez na delegacia, como informou que tinha sido violentado. Isso é o resultado da alienação parental, que nos faz refletir ainda mais do grande problema que essas nossas crianças e adolescentes estão sofrendo, os traumas que serão causados, porque se num idoso que tem uma maturidade incrível, que já tem uma vivência muito maior do que a nossa, que tem uma experiência, consegue ser afetado por isso, olha o que é a incapacidade das nossas crianças, olha o tamanho do risco que elas correm. Então, dentro disso tudo, nessa advocacia investigativa, o que a doutora pode pincelar, trazer, responder, enfim, diante dessa reflexão, inclusive já trazendo a informação sobre uma adoção, porque muitas das vezes, vamos tentar juntar, se eu tenho essa incapacidade relativa, que eu estou chamando aqui, que obviamente não existe isso, mas essa pseudo-incapacidade relativa, ela não seria argumentação suficiente para esse novo sistema de adoção que estamos tão discutindo no momento atual, e inclusive já com exemplos citados pela doutora recentemente em adoções na Inglaterra? Nossa Senhora, colocações perfeitas. Eu até fiquei anotando aqui no papelzinho, realmente excelente. Olha o seu questionamento. A síndrome leva a uma incapacidade relativa? Eis o grande ponto, né? Será que, de fato, porque, como você disse, questão dos ébrios, né, essa questão da intermitência, muitas vezes, isso é realmente fundamental, principalmente agora, né, que a gente já sabe que, por exemplo, a síndrome já vai ter aí um CID, né, já vai ter uma classificação, e eventualmente com um laudo, né, eventualmente já pode viabilizar até mesmo uma ação de curatela, essa questão toda. Mas de um modo geral, realmente, não tem como a gente fugir. E a própria alienação parental em si, ela acarreta, né, nas palavras até da Glícia Brasil, uma lobotomização. Não tem como a gente afastar esse contexto de que a pessoa ela acaba não tendo essa autonomia para pensar por si só, né, por si mesmo. E, de fato, ela acaba, vamos dizer assim, acreditando em tudo aquilo que foi, falando na questão de falsas memórias, né, muitas vezes, acreditando em tudo aquilo que foi incutido na mente dela. Vamos dizer, naquele exemplo que eu mencionei, que, de fato, aquela filha, por exemplo, ela realmente andava armada. Imagina, coisas que não fazem o menor sentido, mas para aquela pessoa acaba fazendo sentido de verdade e tudo mais. Então, assim, eu acredito que a questão da requisição a tratamento de saúde, que é uma das medidas de proteção que estão previstas lá no Estatuto do Idoso, eu acho que é fundamental para que você consiga viabilizar isso. E obviamente, a questão da equipe multidisciplinar é essencial. Essa sua menção para acompanhamento de imediato, isso aí a gente pode até já pensar, né, de imediato, do ponto de, por que não, já até fazer um requerimento, não sei, cautelar, né, enfim, não é uma tutela provisória de urgência, mas algum requerimento de prova antecipada, qualquer coisa
que tente viabilizar essa questão, já que para você já conseguir já viabilizar essa equipe multidisciplinar, enfim, de imediato, né? Meios aí para a gente pensar esse aspecto imediato, se a pessoa não quer de forma alguma e tudo mais. E a gente sabe também que, por exemplo, né, no caso de internação compulsória, né, a pessoa, ela, por exemplo, é uma pessoa idosa que usa drogas. Não tem como você acabar afastando, muitas vezes, nessa questão da intermitência, tudo bem que ela pode ser capaz, né, em alguns momentos, mas quando ela está naquele momento ali, como você disse, dos ébrios, ela não está dotada, né, plenamente da sua capacidade. E a gente não admite no nosso sistema, ainda que de forma excepcional, essa questão da internação compulsória. Então, assim, talvez, né, muitas vezes, uma imposição em alguns quesitos, né, alguns aspectos, porque até mesmo, lá no artigo 43.3 do Estatuto do Idoso, tem uma disposição que a pessoa, pela sua própria condição pessoal, pode acabar se colocando numa situação de risco. Então, assim, parece que, para além do inciso 2, né, que fala que seria por abuso, ato ou omissão de familiar, de algum terceiro e tudo mais, ela depois, parece que quando ela já está levada, né, quando já está aí sofrendo de fato dessa síndrome de alienação parental, isso parece que pela sua própria condição pessoal ela já se coloca nesse ponto. Por exemplo, tem pessoas idosas que acabam vivendo um estado de insalubridade máxima, né, com a casa, enfim, né, a gente precisa exemplificar, mas situação altíssima de insalubridade, e aí chega o vizinho, uma pessoa ou outra, acaba apontando esse contexto da insalubridade, e o juiz vai lá e determina, não, você vai ser institucionalizado. Isso a gente não está falando, não necessariamente nem de incapacidade, mas a gente está falando de uma tutela estatal de modo geral. Isso eu acho interessante a gente analisar. Também, achei muito relevante mesmo o seu posicionamento. Até anotei aqui essa questão e realmente que ponto, hein? E eu até me lembrei assim também, né? Porque muitas vezes você falou da adoção. E já até apontei, né? Eu já fiz algumas exposições algumas vezes falando do abandono e da alienação parental. Como que, de fato, são dois lados da mesma moeda, né? Mas, por exemplo, o abandono, via de regra, é para quem não tem dinheiro, enquanto a alienação é o outro lado dessa moeda, que é para quem tem dinheiro. Mas é violência cá, violência lá. Então, assim, não tem para onde a gente fugir, né? Em muito sentido. E você falou da adoção, e é por isso que eu falei do abandono, né? Que muitas vezes o abandono acaba propiciando, viabilizando muitas vezes essa questão da adoção. Pode ser que a pessoa seja colocada, né, muitas vezes numa instituição de longa permanência de idosos e fique lá, enfim, acabe, né, tendo algum contexto aí de adoção em si. Então, acho que é bem interessante a gente já pensar nessa questão aí, talvez em aspectos de fazer requerimentos, né, de questões compulsórias, tipo, vai ter um atendimento de algum médico, psicanalista, enfim, psicólogo, para fazer uma análise se existe ou não existe, para ver em que nível está essa, entre aspas, lobotomização aí que aconteceu. Então, eu acho que é bem interessante a gente analisar, e os aspectos patrimoniais em si, eu acho que não pode passar, muitas vezes, ao largo dessa ação de alienação parental, essa que muitas vezes é ajuizada pela família, embora não se tenha uma legitimidade expressa para isso, né, de acordo lá com o artigo 45. Mas, assim, eu acho que a própria família já trazer ela, né, falar assim, olha, fulano acabou fazendo um testamento, vendeu tal propriedade imóvel, não se sabe onde está, fez uma série de empréstimos consignados, está utilizando do cartão de crédito, enfim, da aposentadoria de fulano, né, e enfim. Eu acho que tudo isso acaba tendo que ser levado em juízo, né, nessa ação de alienação parental inversa, de um modo geral, então, para ver como que ela acaba indo para além. Ela não está, muitas vezes, ali, muitas vezes, só para defender, entre aspas, né, questões existenciais, vamos dizer assim, a questão da alienação parental em si, de primeiro grau, vamos dizer assim, mas também para proteger de um modo geral, para pausar, para, vamos dizer assim, neutralizar essa violência que está sendo praticada e, enfim, né, tá derivando uma série de outras questões. Então, eu acho que tudo isso tem que ser bem analisado. A questão, por exemplo, da curatela, né? Até anotei aqui
não sei em que ponto, né, que na minha mente veio quando você estava falando. Mas a questão, por exemplo, da curatela, que a gente sabe que, por exemplo, para o STJ, a curatela, ela vai ter, a sentença, né, de curatela, vai ter natureza constitutiva e ex nunc, ou seja, ela não vai retroagir, ou seja, para eventualmente até o momento que, de fato, aquela incapacidade foi constatada. Mas eu acredito que essa questão dos atos que foram praticados naquele período, eventualmente, né, muitas vezes as questões patrimoniais em si, elas podem sim ser eventualmente objeto aí de uma enfim, né, de uma ação de anulação, né, de algum negócio jurídico que foi praticado e tudo mais, mas no tocante à tutela específica da pessoa idosa, eu acho que essa sua análise de você, muitas vezes, já pontuar, né, que pelo fato de ter uma síndrome, isso já poderia levar a uma, entre aspas, uma incapacidade, ainda que intermitente, não sei, a forma que se apresentar, isso pode, muitas vezes, viabilizar, principalmente se tiver algum laudo, né, algum laudo médico, enfim, demonstrando alguma questão, né, não sei se seria judicialmente, não sei se a pessoa conseguiria extrajudicialmente, né, esse laudo, mas demonstrando essa síndrome, por que não, muitas vezes, né, já viabilizar essas medidas compulsórias aí, caso a pessoa não queira. Mas a questão da convivência, né, muitas vezes é um aspecto difícil. E você falou aí realmente das crianças e dos adolescentes, e realmente, assim, parabéns, realmente, que ponto excelente você trouxe. Porque realmente, se de fato traz essa série de prejuízos, né, psicológicos para a pessoa idosa, já vivida, né, vamos dizer assim, experiente e tudo mais, imagina o abalo para toda uma vida, provavelmente, né, um trauma de uma vida inteira que uma criança pode acabar vivendo, né, por conta de uma alienação parental. Então, assim, perfeita a sua colocação, assina embaixo, total. Pronto, estava apertando aqui o microfone e não ia. Ótimo. Acho que são muitas questões, né, que ainda podem ser levantadas, porque é novo, né? É novo, por mais que tem, como a doutora muito bem comentou, a alienação parental existe desde sempre, né? Mas é nova, eu acho, é novo o posicionamento que temos adotado. Então, é novo, especificamente, a proteção do idoso, né? Principalmente essa questão da adoção como uma medida. Eu enxergo muito como uma medida de proteção, né? Isso aqui tudo já bastante claro e resolvidos aí, vamos já começar a brigar por tudo isso, e com essas teses novas, já vamos escrever artigo junto sobre isso, tá? Pronto, tá tudo resolvido. Seguindo este pensamento, a doutora podia, acho que daqui para frente tem um ponto muito interessante, que é uma diferenciação entre Brasil e Inglaterra na adoção. Exatamente por essa visão patrimonial, que a doutora muito bem colocou, inclusive, que nós temos duas moedas que se desenvolvem na alienação parental ou no abandono afetivo, né? Para o idoso. Então, a questão financeira. Se eu tenho uma dilapidação patrimonial, se eu tenho interesse patrimonial, melhor dizendo, né, vai sempre aqui resvalar na alienação parental, porque um dos filhos está interessado nesse patrimônio e o outro filho, ou além de filho, não precisa necessariamente ser filho, né, parental, pode ser um outro parente, pode ser mãe, pode ser madrasta, pode ser padrasto, pode ser pai, enfim, e outros. E do outro lado, não havendo, o outro lado da moeda, quando geralmente estamos aqui discutindo o abandono, daqueles familiares que não têm interesse patrimonial e que não têm vínculo afetivo para o cuidado recíproco, né? E muitas das vezes assistimos isso, é óbvio, ainda no direito das famílias, cada caso é um caso, né, doutora? Há casos de todos os lados, mas, a grosso modo, vamos enxergar aqui, neste momento, a questão do idoso que é abandonado por aqueles filhos que se colocam como irresponsáveis, que se colocam como imaturos ou com enorme falta de gratidão e respeito pelo que lhes foi dado.
independente da questão financeira, aquilo que veio como educação, moral, ética, carinho, amor, afeto, hoje tão valorizado pela nossa instituição, né? Pelas mãos do nosso querido presidente Dr. Rodrigo, que trouxe muito forte essa questão do abandono afetivo para o nosso direito. O nosso é o único direito no mundo que discute abandono afetivo, né? E inclusive a sua indenização, que eu costumo muito dizer que, maravilha, nós temos um direito indenizável, mas o direito das famílias pode ser tudo, inclusive indenizável, mas nunca reparável. É o caso aqui também dessa questão dos idosos. Para isso ter uma sequência melhor, qual é a visão da doutora daqui para frente nesse sistema de adoção? O que a gente poderia melhorar? O que nós, advogados, que formos militar em favor deste idoso, em respeito à sua adoção, o que é que nos falta no Brasil? Qual é o ponto, além dessa questão patrimonial já muito precária, que obviamente por favor, cite também e comente também, que é um ponto muito necessário, mas em comparação também ao avanço que nós temos no direito inglês, que poderíamos subtrair e aumentar no nosso conhecimento aqui e também nas nossas teses de direito material em favor dos idosos. Bacana, bacana. Um mix aí entre agora falar um pouquinho de adoção também, né, de idosos. É curioso, doutor Giovanni, que, assim, pensando, né, numa perspectiva aí mundial, na década de 50 aí, né, imagina, 1950, as pessoas, elas viviam até aproximadamente 50 anos de idade ali, era mais ou menos a expectativa de vida que se tinha quando a gente analisa cenário global. Mas o curioso vamos dizer assim, há 70 anos, então, né, isso aí, não se chegava sequer a ser considerado o que hoje a gente considera idoso, né, que é uma pessoa com 60 anos ou mais de idade aqui no Brasil, ou em países desenvolvidos, 65 anos ou mais. Então, assim, a gente percebe, assim, que há pouco tempo, imagina, foi há pouquíssimo tempo, né, provavelmente pessoas aqui, né, que estão aqui com a gente, né, nasceram em 1960, 50, enfim, mas eu quero dizer, agora, ali, há pouco tempo, nem se vivia, nem se chegava até 60 anos. Agora, imagina, a gente está aí numa expectativa de vida aqui no Brasil, quase na faixa de 80 anos, né, homem, mulher, enfim. Então, quer dizer, olha como que hoje em dia a gente vive 30 anos a mais, agora, de fato, a gente está passando e vivenciando por questões que há pouco tempo não se passava, não se vivia. Então, essas novas demandas, essas novas questões que essa longevidade, essa expectativa de vida, de fato, tem trazido, isso também acaba refletindo na gente, também acaba refletindo na cultura, de um modo geral. E o curioso é que quando a gente analisa, por exemplo, um cenário histórico, mas aí partindo já de muito mais tempo, bem mais, né, vamos dizer assim, falar de 2000 anos atrás mesmo, lá no período romano, no período de Gaio, que era aquele período denominado clássico, intermediário, né, entre o período romano em si, lá naquela época de Gaio, ele já pontuava a possibilidade de uma pessoa mais nova adotar uma pessoa mais velha. Então, e no período subsequente, né, de Justiniano, que houve essa questão desse dogma aí, do que a adoção tem que seguir a natureza. Então, a gente já percebe assim, nossa, que coisa meio doida, né, isso, assim, uma coisa que já aconteceu, imagina, lá nos institutos de Gaio, né, aquele livro, né, que todo mundo de direito civil acaba vendo, lendo, né, e tudo mais. Gaio, há 2000 anos, já pensava sobre essa questão, nunca mais se cogitou essa questão, e agora, nesse momento específico, 2019, 2020, principalmente, agora está aí pipocando projetos de lei sobre a adoção de idosos, e agora sobre essa anexão, que é como se fosse uma adoção, um nome novo, né, na verdade, que o legislador acabou conferindo, mas que se referiria a essa questão da, entre aspas, adoção de idosos, uma vertente dessa adoção de idosos. E a gente percebe assim, nossa, que doido, né? Porque o que vai vir mais para frente? O que de fato a longevidade, a nossa cultura vai mostrar ainda para a gente? E isso tudo acaba sendo um reflexo nessas questões, por exemplo, a adoção de idosos ou a senexão, acaba sendo fruto de uma cultura que também abandona, uma cultura que estigmatiza, que tem preconceito demais. Então, a gente já percebe lá na Convenção Interamericana dos Direitos Humanos da Pessoa Idosa,
que é daqui, né, que está em processo de internalização aqui no Brasil, ela traz um conceito de velhice, que ela fala assim, que é uma construção social da última fase da vida. E essa construção social, ela está errada, ela está muito pautada em preconceitos. Tanto que, para a gente falar sobre qualquer questão de idoso, a gente tem que tentar, pelo menos, desvincular esses termos que a gente falou aqui, vulnerabilidade, incapacidade, tudo isso não significa a mesma coisa. Uma coisa é ser pessoa idosa, a outra é tudo isso, essas que carrega consigo todas essas discriminações que podem ser de caráter positivo, muitas vezes, né? Muitas vezes essa infantilização, essa beneficência, muitas vezes, assim, em relação à pessoa idosa, né? Tratando como se fosse criança, muitas vezes, que é uma forma de discriminação mais positiva, né? Enfim, então, quer dizer, tudo isso parece fruto de uma cultura que está errada. A gente precisa também melhorar uma cultura não abandonante, não discriminatória, né, da pessoa idosa, e assim, eu acho que a gente poderia evoluir melhor. Mas já que não é assim, esses novos institutos aí, como a questão da adoção ou sinexão, acabam surgindo, né? E o mais bacana, né, já que a gente está aqui numa comissão de direito de família em si, eu acho que o mais bacana é a gente pensar que a Senexão, o projeto de lei 105, agora de 2020, ele acabou trazendo uma situação muito bacana, mas muito bacana mesmo, que vai para além de uma questão de adoção em si. Porque ele acabou trazendo, né, esse projeto de lei da Senexão, acabou trazendo a possibilidade de uma ampliação da socioafetividade para além da parentalidade. Isso significa, né, que lá, por meio desse projeto de lei, acabou trazendo a possibilidade de uma pessoa ser considerada parente socioafetivo, mas sem aspectos filiais. Não vai ser pai, mãe, não é isso. Porque nós, de direito de família, a gente conhece parentalidade socioafetiva, né? Enfim, você vira ali pai, mãe, filho, essa relação mesmo. Só que nesse projeto 105 da Senexão, trouxe essa abertura que, para mim, foi uma das aberturas mais geniais no tocante à socioafetividade, porque você tirou do rol, da caixinha, né, vamos dizer assim, de designar que é pai, é mãe, e mais, né, alguns autores acabaram até pontuando assim, que seria, no caso, essa socioafetividade, para além da parentalidade, seria, entre aspas, socioafetividade avoenga. Mas eu acho que não. Assim, com o máximo respeito, né, o doutor Jones Figueiredo Alves que falou isso, e eu sou muito, muito fã dele, mas ele falou essa socioafetividade avoenga, eu vou além, eu acho que é uma socioafetividade, assim, de caráter aberto mesmo, para não colocar em mais uma caixa, porque se a socioafetividade hoje, a gente trabalha com a caixa pai, mãe, filho, se você falasse numa socioafetividade avoenga por conta da Senexão, você estaria colocando em mais uma caixa. Mas a nossa sociedade, do jeito que ela é, do jeito que ela acaba sendo evidenciada nos últimos tempos, pode ser que aquela pessoa idosa acabe entrando naquela família como parente socioafetivo, mas assim, de forma atípica. Eles consideram que é tio, tia, primo, prima, enfim, cada um dentro da sua subjetividade vai saber como classificar aquela pessoa. E isso, para mim, eu achei muito, mas muito bacana. Mas, assim, o mais legal disso, assim, a gente pensar também, é que existe um estudo que foi realizado nos Estados Unidos que acabou pontuando que, imagina, 22% dos atuais adultos americanos, eles serão considerados, quando eles estiverem idosos, os denominados idosos órfãos. Essa expressão, né, que é, enfim, traduzindo bem literal, né, acaba representando uma pessoa que não tem nenhuma rede de apoio, não tem filho, não tem cônjuge, não tem, enfim, tem ascendente, descendente, não tem ninguém, assim, de rede de apoio formal mesmo. Mas, muitas vezes, né, nesse contexto da socioafetividade para além da parentalidade, pode existir uma situação que é bem bacana, no sentido de que você acaba propiciando, né, uma rede de apoio, muitas vezes, para aquela pessoa idosa órfã, para além, muitas vezes, de questões de nomenclatura, de tudo isso. Então, quer dizer, 22% dos atuais adultos serem considerados órfãos no futuro, e por que não admitir uma socioafetividade para além do vizinho que sempre morou sozinho, de um amigo que nunca teve ninguém? Por que não trazer, não acarretar pertencimento, né, agregar, de fato, como um parente?
Isso, para mim, foi muito bacana do projeto da Senexão. Adorei quando você falou que realmente essa questão das questões de família, elas podem ser indenizadas, mas não reparadas, né? Tanto que as pessoas estão aí trabalhando com psicanalista, psicólogo, anos a fio, questões, né, que foram ali travadas, né, na infância, ao longo da sua vida, por questões familiares, muitas vezes. Então, a gente percebe que, realmente, reparar é uma questão muito complicada. E outra coisa que eu também pensei, até anotei aqui, olha como que pode até ter um link, como você falou, né, trazendo essa questão do abandono, alienação, muitas vezes. Mas, muitas vezes, depois que aquela pessoa, eventualmente um filho, né, vamos dizer assim, a gente acaba usando filho, porque lá nos Estados Unidos, eles acabam denominando, a parte da literatura, acaba denominando a alienação parental de idosos de adult siblings alienation, que significa justamente essa alienação de irmãos adultos, né, vamos dizer assim, mais ou menos por aí. Então, nesse contexto, eu acho que é bem bacana a gente pensar assim, como que muitas vezes uma alienação parental, entre aspas, muito bem feita, inclusive com essa questão de você atingir a sua motivação específica, né, que é a questão patrimonial, isso depois pode até acabar acarretando um abandono. Porque, por exemplo, agora que eu já consegui, por exemplo, vender a fazenda do meu pai e já está no meu nome, tem o testamento da parte que ele não era disponível, enfim, qualquer coisa, né, que acaba sendo aí muito doida nesse contexto patrimonial, que as pessoas, né, têm criatividade para todo jeito. Nesse ponto aí você vê assim, como que uma alienação prévia, bem sucedida, enfim, né, infelizmente, né, para aquela pessoa que está pretendendo alienar, pode acabar veiculando um abandono futuro. Enfim, questões aí, né, porque se a motivação é patrimonial e ela depois já vai ter consumido todos os bens, já vai ter consumido tudo que ela queria, qual é a motivação que ela vai ter? Talvez surja justamente o abandono, né, o outro lado da moeda. Questionamento aí, né? Então, feita a pergunta, com essa excelente explanação, vamos para a pergunta cereja do bolo. Dentro desse nosso novo projeto, dentro da questão da Senexão, dentro da questão da alienação parental, estamos inventando, né? Quantos termos já inventamos aqui hoje? Mas, enfim, sobre essa incapacidade relativa, sobre, né, a questão de estar incapaz diante da síndrome. Vamos supor que são 2 irmãos, tá? E esses 2 irmãos, quantos casos infanto-juvenis nós não temos os 2 pais praticando alienação? Que é a história da intervenção antecipada desse poder psicológico para determinar a transferência da guarda, ainda que provisória, para um terceiro. No caso do idoso, preservando a autonomia de vontade, preservando o distanciamento óbvio do poder familiar, e a gente não pode nunca permitir qualquer proximidade com isso, até mesmo pelo que já foi muito bem comentado pela doutora, pelo respeito que a gente precisa ter e entender na diferenciação de uma vulnerabilidade, de uma incapacidade, e por aí vai, né? Quantos dos idosos não vêm sofrendo na questão pandêmica pelo preconceito de estarem na rua ou de diversos maus tratos? Tem vários relatos nesse sentido, né? Enfim, dentro disso, se nós temos 2 filhos, os 2 filhos estão praticando abusos aqui contra esse genitor. Os 2 filhos estão praticando atos que podemos aqui interpretar e comprovar como atos de alienação. Isso decorre depois de uma possibilidade, e aí, né, com o nosso CID entrando em 1º de janeiro de 2021, colocando lá como subtítulo do abuso psicológico, né, de relações, vamos interpretá-la como relação parental, não entre pai e mãe, ou genitores, vamos já interpretá-la de forma parental. Eu não poderia usar como um remédio essa adoção dentro de toda essa sua explicação, ou a Senexão como um remédio muito próximo ao artigo 6º da alienação parental. Não há aqui, de novo, uma análise de lugares paralelos sobre a questão, muito entre aspas, e 10 vezes entre aspas, sobre uma guarda, nesse sistema de Senexão, de um terceiro que quer resguardar não só o patrimônio, mas o patrimônio é uma consequência, mas quer realmente resguardar
a integridade psicológica desse genitor que está sendo tão abusado por estes filhos. Muitos são os casos que todos os filhos fazem isso. E aí eu, como amigo dessa pessoa, eu não posso e não tenho legitimidade nessa conexão para entrar e informar toda essa situação de alienação parental e requerer a guarda ou requerer a adoção ou requerer a conexão com embasamento desse sofrimento na síndrome e sua incapacidade relativa? Muito, muito bacana. Nossa, estou amando, sério. Suas ponderações são muito, muito boas, muito instigantes, realmente muito bom. Pois é, eis o grande questionamento, né? Porque não existem muitas pessoas interessadas em adotar um idoso, né? E é bom a gente até pontuar, que eu acho que você mencionou da Inglaterra, e na Inglaterra e também em outros países, né? Existem alguns sites, por exemplo, né? Adote um idoso, adote um avô. Mas, via de regra, essa adoção, né, para quem não está antenado aí com a adoção e tal, esses projetos de lei da adoção de idosos em si, na verdade, essas campanhas, muitas vezes, né, que fala adote um avô, adote tal, tem na Inglaterra e na Austrália também. Então, essas campanhas, elas visam, de fato, formar laços de amizade, né? Então, visa formar realmente não afetividade, mas a amizade mesmo ali entre aquelas pessoas. Por exemplo, você vai lá, frequenta uma instituição de longa permanência, você fica amigo de um idoso e assim você está, entre aspas, por essas campanhas, adotando um idoso. Mas aqui, quando a gente está falando do nosso ordenamento jurídico, né, tem o grande dilema, eis o grande dilema da adoção de idosos pelos projetos de lei, porque aqui você realmente retira aquela sua ancestralidade, muitas vezes, né, do contexto, e aí você acaba colocando aquele adotante. E você realmente utiliza o instituto que é consagrado por nós, da adoção, nesse contexto da adoção de idosos mesmo. Mas aí vem um grande ponto, assim, porque muitas vezes, né, você retirar a ancestralidade de uma pessoa que já está idosa, enfim, os pais podem já ter falecido, mas aquele filho, né, aquela pessoa hoje idosa, pode ter muitos sentimentos bons, lembranças e tudo mais dos seus pais, e não queira perder esses laços, né, vamos dizer aí, enfim, da sua ancestralidade, dos seus ascendentes, né. Justamente por isso surge até outra teoria, né, que para além, muitas vezes, da adoção pura, né, seria talvez mais interessante existir a multiparentalidade, que muitas vezes vem atrelada com a socioafetividade. Então, assim, você faz uma adoção, entre aspas, de idosos, a adoção seria um veículo, né, para você reconhecer uma eventual socioafetividade existente ali, para você incluir e você formar uma multiparentalidade sem que você retire aquela ancestralidade que, enfim, eventualmente já faleceu, né, aquela coisa toda. Então, assim, tem dois aspectos, né, a adoção, quando a gente está falando na adoção, isso significa realmente incluir como pai, filho, esse contexto todo. Eu até sugiro, né, que se tire essas nomenclaturas, muitas vezes, da mesma forma que hoje em dia não tem questões registrais, que não tem mais pai e mãe, porque pode ser que tenha dois pais, pode ser que tenha duas mães, enfim. Então, tirar esse aspecto de pai e mãe, só que a questão toda é que a gente é muito pautado nas questões de ancestralidade, ter alguém, um ascendente, né, vamos dizer assim, do modo geral. Mas, então, surge nesse contexto aí enfim, né, da adoção e tudo, vai perder, mas o grande dilema da adoção em si é quando justamente a pessoa tem filhos, porque cria, de fato, uma questão, como é que a gente pode dizer, mais uma complexidade sistêmica, vamos dizer assim, porque quando você acaba atribuindo a adoção de uma pessoa, né, vamos dizer assim, vamos dizer uma adoção de idosos, né, Joana adota Maria, mas Joana tem 35 anos, vamos dizer assim, e Maria tem 65. Nesse caso, se Joana passar a adotar, de fato, Maria e passar a ser mãe de Maria, no caso, Joana automaticamente vai ser vó dos filhos de Maria. Esse é um grande problema e uma das maiores complexidades sistêmicas, né, vamos dizer assim, da adoção de idosos. Tanto que, nos casos reais, né, que a gente já teve aqui no Brasil, que teve dois, né, de fato, o caso da Cotinha e da Gláucia, e o outro da Maria e da Verônica. No caso da Cotinha e da Gláucia, a adoção de idosos caía muito bem
dava muito certo, vamos dizer assim, entre aspas, porque a Cotinha, ela era uma idosa, que era uma idosa órfã, a vida inteira, ela era incapaz também, assim, a vida inteira tinha sido abandonada, morou num hospital, né, e tudo mais, e não tinha ninguém, não tinha filho, não tinha pai, não tinha ninguém, ela era uma pessoa que não tinha ninguém, então, quer dizer assim, e nunca nem teve registro, né, não se sabe de onde ela surgiu, porque foi um acidente, nunca mais ninguém foi procurar ela, e ela ficou lá desde criança, morando no hospital, até os seus 60 e poucos anos. Aí conheceu a Gláucia, né, que tem 30 e poucos anos. Esse é o primeiro caso, que caía muito bem a calhar. Já o outro caso, que é o da Verônica e da Maria, criou essa complexidade aí que eu estou falando, porque, no caso, a Maria, né, a dona Maria, ela tinha uma filha que tinha abandonado ela. Mas Verônica, eventualmente, ao adotar Maria, ela automaticamente também seria, provavelmente, a avó da filha da Maria, né? Então, quer dizer, e tudo isso surge questões sucessórias. Olha como é que, eventualmente, a possibilidade de alimentos, imagina, a adotante eventualmente ser demandada a pagar alimentos para aquela pessoa. Está entendendo como que surge uma série de complexidades quando a gente acaba analisando o contexto parental, de parentalidade, de um modo geral, como a gente conhece? Assim, pai, mãe, filho. E tudo isso acaba precisando, talvez, né, merecer uma nova ótica, justamente que o projeto da Senexão, o projeto 105, acabou trazendo, que é justamente essa ótica, né, de se analisar que você não precisa tirar a ascendência de ninguém, e nem fazer essa confusão, né, muitas vezes, quando se tem descendentes, né, aquela pessoa idosa. Porque é uma confusão, imagina, questões sucessórias, é uma confusão. Você analisa e fala assim, não, isso virou uma confusão real. Mas o projeto da Senexão, né, acabou trazendo esse outro viés. Mas aí você perguntou, né, a adoção seria um remédio para alienação? Né, no caso, tem 2 filhos, etc. Bem, uma das medidas protetivas para a pessoa idosa, que está lá no artigo 45, de forma expressa, é a institucionalização dessa pessoa. Então, talvez, né, essa institucionalização seja uma medida mais viável, no caso de alienação parental, eu acredito, né, mais viável até do que, muitas vezes, a adoção. Talvez a Senexão seja bacana também, no caso de um abandono prolongado, aquela coisa toda, né, aquela institucionalização, mas a adoção em si, enfim, vem aí um grande dilema, né? Será? Será que é? Não tenho resposta. Te passo aí para ver se você tem uma ideia, né? Tem uma, sei lá, alguma posição a respeito, não sei. Não, acho que a Senexão é remédio mesmo, né? É o grande remédio de todas essas questões que a doutora acabou de levantar e maravilhosamente bem. Porque a partir do momento que a gente busca a adoção, vamos colocar mesmo como adoção, como um possível remédio de proteção, né? Ela é invasiva, ela é desrespeitosa, ela é prejudicial, né? Então a Senexão ela veio para resolver mesmo, porque não preciso dar mais nome aos bois, eu não preciso criar laço parental, não preciso criar laço patrimonial, é só alguém querendo proteger aquela pessoa e ponto final. E como se fosse imediatamente colocado como e eu enxergo um pouco assim esse projeto, como uma medida protetiva. Enxergo muito próximo a isso, porque acaba protegendo dos outros, sem interferir o idoso. Ele já está sofrendo. E agora vamos tirar essas nomenclaturas. Vamos proteger o vulnerável de um abuso psicológico contra os abusadores. Ponto. E isso vai ser genérico, não pôs na caixinha e realmente protegeu, né? Talvez isso. Doutora, olha, eu gostaria de ficar aqui conversando por dias, semanas a fio, mas temos que terminar, né? Eu tenho alguns agradecimentos muito especiais, vou devolver a palavra à doutora, mas antes gostaria de fazer esse comentário e fico muito feliz pela queridíssima doutora Patrícia, grande amiga, grande pessoa, grande profissional, estar aqui encerrando o nosso ciclo. Foi um ciclo muito bonito, feito com muito amor, com muita entrega e com muito cuidado por todas as pessoas envolvidas. São muitas.
Então, todos os membros da nossa Comissão de Direito das Famílias e Sucessões, membros de outras comissões, que não há diferenciação na nossa casa, e não há mesmo, cuidados em compartilhar, em sugerir, em ajudar, e, enfim, em cuidar da arte, de pegar o endereço, de pegar o nome, de pegar foto, de divulgar, e por aí vai, de desenvolver uma lógica, um padrão para esse ciclo, que acho que está se encerrando de forma muito brilhante, com a explanação da doutora de forma muito clara, como sempre, muito profunda, muito inteligente, muito sensata e realmente preocupada em fazer o bem, com uma advocacia nova, questionadora, né? Enfim, fundamentada no que realmente o nosso direito das famílias tem que ser fundamentado no melhor interesse do vulnerável, ou da vulnerabilidade, né? No melhor interesse do idoso, no melhor interesse da mulher, do homem, da criança, do vulnerável, né? Nós iniciamos com a minha palestra de ética e delicadeza no direito das famílias, que permeou todas as palestras, o nosso queridíssimo professor Fernando Neri, que trouxe de uma forma também muito sensata sobre o olhar do STJ e da nossa sociedade para a constituição da família, para a diferenciação do namoro qualificado, união estável, casamento, concubinato. Temos tantas coisas novas aí, né, chocando com decisões muito recentes, e etc. Seguimos com a doutora Ângela, falando maravilhosamente bem também sobre a necessidade do convívio das crianças e adolescentes com os seus parentes, independente dos genitores, mas toda a constituição familiar, sobre a guarda compartilhada. Doutora Ana Madaleno iniciou a questão da alienação parental, trazendo argumentações do seu livro, inclusive com seu pai, professor Rolfo Madaleno. Em seguida, a professora Bruna trouxe a familiar induzida, com uma questão mais profunda, com bastante base científica, trazendo aqui uma reflexão sobre isso. E aí agora a doutora Patrícia Novaes Camon, fechando assim com chave de ouro, nos ensinando e mostrando que a alienação parental está muito além daquilo que a gente acaba discutindo, do que a gente acaba questionando, é muito sério. Eu coloco a alienação parental como o pior mal da atualidade, porque está sempre fadado a uma invisibilidade. Eu comparo a invisibilidade da adoção infanto-juvenil, do sofrimento que é a criança entrar com 30 dias de vida e sair de lá aos 18 anos de idade presa a uma instituição falida, que é o nosso sistema de adoção, e que inclusive sempre indica um artigo da nossa professora Maria Berenice Dias, que está num dos livros do IBDFAM, sobre essa questão do perverso sistema da adoção, se eu não me engano, é esse o título, é a mesma sistemática da alienação, que aí a professora traz aqui com muita sabedoria a visão disso para o idoso e uma reflexão muito séria de se isso é capaz de transformar este idoso, se é capaz de, como no seu exemplo deste idoso, ir contra um filho na delegacia, prestar uma queixa de algo que nunca aconteceu, o que é que esse mal está causando à nossa sociedade atual. Muito se reflete sobre a educação dos filhos, sobre o respeito dos filhos, muito se esquece sobre os respeitos aos nossos pais, sobre as considerações aos nossos pais. É um elo infindável. Hoje criança, amanhã idoso, hoje responsabilidade de pai para filho, amanhã responsabilidade inversa, hoje alienação parental de primeiro grau, amanhã uma alienação parental inversa. Então, é muito profundo, e daria para a gente conversar por meses a fio sobre tudo isso que está acontecendo. E aí, o pedido que a gente acaba fazendo neste contexto de ciclo, ou a reflexão do que a gente quer atingir com isso, por que chamamos pessoas tão ímpares, tão importantes, tão sábias, tão delicadas e sensíveis, como a doutora Patrícia e todos os outros que foram muito gentis no aceite, foram muito generosos nas doações, assim como foi a doutora no seu tempo, no seu conhecimento, na sua sensibilidade, para que tenhamos uma advocacia
mais sensível, mais calma, né? Sem gêneros, sem rotulações, sem estereótipos, com cuidado mesmo de olhar a vulnerabilidade, de não tomarmos nunca partidos precipitados e de fazermos um direito das famílias justo e não colocarmos no colo do judiciário. Nós somos os primeiros responsáveis, que, como muito bem disse a doutora em um determinado momento, somos nós que vamos falar com os clientes, inclusive indagar os nossos próprios clientes sobre a questão da alienação parental. Nós somos filtro. E se nós não mudarmos, nós não podemos querer resultados diferentes. Não adianta querermos apontar o erro para os outros, para o MP, para a magistratura. Não interessa, tem que começar da gente. Porque se nós trouxermos essa mudança, como a professora comentou, é uma mudança que vai existir. Senão a gente ainda não podia divorciar, a gente ainda estava em 1987. Senão nós não seríamos idosos, nós não teríamos proteção nenhuma para essa diferenciação e nenhuma superproteção, nem absoluta prioridade infanto-juvenil, né, condicional, como absoluta prioridade para o idoso de mais de 80 anos. São só termos diferentes, né? São só termos diferentes. E acho que nós somos, sim, responsáveis por isso. E a ideia deste projeto, deste ciclo, é essa, de fortalecermos e não deixarmos essa pesquisa, essa obscuridade, essa nebulosidade, como muitas das vezes a doutora comentou, nos desanimar. Porque senão nada vai mudar. Senão a gente volta e de novo, não pode nem se divorciar. Então, temos, né, a nossa obrigação, e isso a gente faz no nosso juramento, enquanto advogados, isso a gente faz nosso juramentos na Declaração dos Direitos do Homem, que seja, né? Doutora, então, dentro disso, quero dizer que foi brilhante e fantástico esse encerramento, essa cereja do bolo, essa conclusão, de reflexão mesmo, que para o ano que vem a gente vai trazer tudo isso na vertente do direito sucessório. Quero agradecer imensamente. Antes de cumprir, então, as formalidades finais, agradecendo aí em nome de nosso presidente e por aí vai, quero repassar a palavra à doutora para suas considerações finais. Fique à vontade, o tempo é seu, a palestra é sua, todos nós estamos aqui te ouvindo e a seu dispor. Tá joia. Nossa, realmente, que palavras, assim, foi sensacional, adorei a sua exposição, seu posicionamento, né, de modo geral. Com certeza vai ler um artigo para a gente poder escrever junto, né, porque eu acho que essa questão aí da incapacidade relativa que você levantou, eu gostei disso. Mas, enfim, aí você mencionou agora sobre a questão por exemplo, né, do perverso sistema da adoção de crianças e adolescentes, né? E é uma questão interessante, assim, essa análise da institucionalização, porque muitas vezes a gente acaba voltando os nossos olhos, e só para finalizar mesmo, a gente acaba voltando os nossos olhos especificamente para essa institucionalização de crianças e adolescentes, né, que estão lá no acolhimento institucional. Mas a gente se esquece também da institucionalização de idosos, né? As pessoas acham que enfim, né, uma mera conveniência, muitas vezes, e está no âmbito da autonomia dela, poder ou não colocar uma pessoa idosa em uma instituição de longa permanência. Mas o grande ponto, né, que até o Estatuto do Idoso tem também uma previsão no sentido de que não é assim, né? Essa questão desse direito à moradia, muitas vezes, do idoso, né, que ele pode morar sozinho, pode morar com alguém, pode morar, aí, de acordo com o Estatuto do Idoso, em uma família substituta, né, ou seja, ele pode, de fato, exercer esse direito à moradia de várias formas, e apenas de forma subsidiária em uma instituição. Então, assim, realmente, as suas colocações no sentido de que ou a anexão, ou a adoção, muitas vezes algum outro instituto, né, ser o remédio da alienação, isso pode, eventualmente, se mostrar uma realidade nos próximos anos, nas cenas dos próximos capítulos, né, porque realmente melhor, muitas vezes, do que ficar em uma instituição que muitas vezes torna, né, aquela pessoa invisível, né, enfim, perante a sociedade, anula mesmo seus direitos fundamentais, de modo geral, muitas vezes melhor do que isso,
talvez seja também essa colocação numa família substituta. Então, fica aí, né, o grande ponto aí, se seria ou não seria, de fato, uma das consequências futuras, tal, para alienação parental. E, realmente, né, se a gente tem posicionamentos, né, falando que crianças e adolescentes institucionalizados têm desenvolvimento aquém do esperado, né, aquém dos demais, que não estão institucionalizados, por que não ter o mesmo pensamento em relação aos idosos? Então, essa análise que deixa invisível mesmo, né, vamos dizer assim, isso também tem que, muitas vezes, merecer uma atenção especial quando a gente está falando do idoso também. Mas de um modo geral, também, né, lembrando aqui, né, você colocou também da absoluta prioridade, né, todos os idosos também têm o mesmo direito, né, o mesmo princípio lá da prioridade absoluta do que as crianças. Então, por que não olhar com o mesmo olhar, com a mesma atenção, muitas vezes, né, enfim. Mas são questões aí para a gente debater em outro dia, em outro cenário, né, e tudo mais. Eu agradeço muito ao convite, doutor Giovanni, agradeço a comissão, né, a OAB Cotia. Quando vocês precisarem, contem comigo, foi muito bacana esse papo aqui, adorei, de fato, todas as suas colocações, extremamente relevantes e questionadoras, e enfim, estou muito, muito feliz, de fato, de ter participado desse debate aqui com você. Me coloco à disposição também do pessoal que está aí com a gente, né, lá no Facebook. Quem quiser, né, falar comigo, só me procurar aí nas redes sociais, fico à disposição. E é isso, né? Boa noite e obrigada por tudo, obrigada pela atenção, obrigada aí também a Ordem dos Advogados do Brasil, de Cotia, né, que está aí com a gente também, né, nessa sala aqui, mas vou ficando por aqui e volto a palavra para você, doutor Giovanni. Obrigada. Antes de, então, finalizar mesmo, eu quero pedir uma desculpa, assim, publicamente, de coração, por uma gafe enorme que eu cometi e pulei uma palestra da minha queridíssima amiga, que é membro de nossa comissão aqui da Direito das Famílias e Sucessões, que é a doutora Marisa, que, obviamente, não foi por falta de grandiosidade na palestra, nada no sentido, inclusive foi muito elogiado, que foi anteontem, que foi a palestra sobre a importância da mediação de conflitos no interesse das crianças, etc. É uma grande advogada, uma grande mediadora, participou de grandes projetos de implantação de mediação de conflitos, que aqui, inclusive, se encaixa muito, porque na palestra dela, embora tenha recebido o título da proteção da infância, ou algum cuidado da infância e da juventude, é uma situação que talvez a gente também pudesse trazer aqui em discursos, em debates, em questionamentos sobre essa mediação de conflitos para essa anexão. Né? Acho que tem muita coisa, que é uma área muito nova e que a gente vai discutindo, né? Então, me perdoe, doutora Marisa, não foi um lápis, foram muitas palestras, me perdoe mesmo, tá? Então, com esse ciclo, inclusive a mediação abraçando todas as palestras e todos os temas, agora sim, corrigido, agradeço, doutora Patrícia, por esse encerramento, agradeço em nome da nossa presidente, que eu a vi no chat, acompanhei um pouco do chat, muitas pessoas mandando aqui parabéns, depois a doutora vai ter acesso ao chat, lembrando que o vídeo a gente vai disponibilizar lá no meu canal, também no YouTube, todos poderão compartilhar. Agradecer em nome de nossa presidente Mariana Arteiro, presidente da OAB Cotia, de nossa subseção, também da presidente doutora Letícia, presidente da Comissão de Cultura e Eventos. Eu aqui representando toda a nossa comissão, todos os participantes, doutor Flávio, doutora Marisa, doutora Fabiana, doutora Luzinete, doutora Érica, eu vou acabar esquecendo de alguém. De novo, cometer gafe. Doutora Ângela, todos. Não vou nem continuar os nomes para não cometer de novo o mesmo erro. A gente tem muita felicidade em te receber. Todos ficaram muito felizes quando eu noticiei que a doutora havia dado aceite para a palestra, foi muito generoso. Conte com a nossa casa também quando quiser.
vamos tratar sobre, se quer conversar sobre tal assunto, vamos fazer de novo uma palestra, um curso, a casa é sua, ingresse na nossa comissão, a nossa comissão está de portas abertas, foi o que a gente falou para a Bruna falou, eu já estou aí, já sou da comissão, isso, é isso mesmo, e a ideia nossa é essa, né? Todos juntos por um direito das famílias melhor, esse é o ideal. Então, doutora, muito obrigado, e aí, mais uma vez, Renata, querida Renata, muito obrigado por tudo, por todo o apoio em todas essas palestras, em todas essas horas que ela não aparece, fica ali escondidinha, mas ela está ali trabalhando, vendo o chat ou nos ouvindo para saber manipular todo o sistema, a plataforma, o link, a transmissão. Renata, muitíssimo obrigado. Já disse isso algumas vezes para você, faço questão de dizer publicamente. O teu trabalho, assim como todos, e aí os demais profissionais administrativos da OAB, cada movimento desse, cada criança, idoso, cada vulnerável que recebeu alguma coisa dessas nossas filosofias, desses nossos estudos, pensamentos favoráveis, qualquer benefício que eles tenham recebido, isso também veio de vocês, de cada minuto de vocês dedicado. Não é só o advogado que está à frente ou a par, não, todos nós os envolvidos por algo melhor é parte de vocês também. Então, essa gratidão. Doutora Patrícia, muito obrigado, muito honrado, muito obrigado mesmo. Seja sempre bem-vinda, sempre. Um grande abraço. Eu que agradeço, uma honra para mim. E tchau também para o pessoal, né? Um beijo aqui para o pessoal que está no Facebook, eu estou vendo aqui as mensagens, o pessoal mandou parabéns. Obrigada, pessoal. Obrigada mesmo. Maravilha, doutora. Boa noite, bom descanso e obrigado. Boa noite, até mais, gente. Tchau, doutora Giovanni. Tchau, Renata.